dando continuidade aqui para o nosso tema, né? Fugindo do medo. Pastor, quanto tempo vai durar ainda? Não sei, meu irmão. Não sei, meu irmão, quanto tempo a gente vai ficar ainda nesse tema. Um tema que Deus tem falado muito ao meu coração. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3. Todos acharam aí? Segundo o livro dos Reis, capítulo 3. Vamos lá. A partir do versículo, nós vamos ler a partir do versículo 4, tá? Não sei como está a sua tradução. Segundo o livro dos Reis, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim: Então Messa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo o Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: Subirei e serei como tu és, meu povo, e com o teu povo os meus cavalos como meus cavalos. Então perguntou Jorão: por qual caminho nós subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partindo o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: Ai, o Senhor chamou esses 3 para entregar nas mãos de Moabe? Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos dos reis de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elia. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram para ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem te chamou a esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, e cuja presença estou, se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois trazei-me o tocador de harpa. Algumas traduções dizem tangedor. Quando o tocador de harpa tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E esse disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale covas, porque assim diz o Senhor: Não sentirás o vento, nem a chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, faz mais uma vez. Nós queremos sair daqui hoje renovados, ainda mais cheios da tua presença. Senhor, encoraja o nosso coração, ensina-nos a termos mais fé, ensina-nos a compreendermos mais os teus planos para as nossas vidas. Senhor, que eu diminua e que tu cresça, e que a tua palavra se manifeste de maneira sobrenatural aqui nesta manhã, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando eu era mais novo e eu jogava bola num time de futebol, e eu vou contar essa história para mim contextualizar aqui o que eu quero que você entenda. Eu jogava bola num time de futebol e como todo time de futebol tradicional, um time foi fundado lá em 1986, o Tietê Futsal. Esse time tem até hoje, um time muito tradicional lá em São Mateus. E eu jogava bola nesse time, como todo time tradicional de várzea, tem uma sede. E como todo time tradicional de várzea que tem uma sede, a sede é um bar, exatamente. Alguns têm um clube, mas no clube tem o bar, que é o principal, onde todo mundo fica.
Então hoje nós jogávamos bola, eu jogava bola nesse time, disputávamos campeonatos, festivais, a gente tinha um horário na quadra, tinha uma quadra em São Mateus, antiga Xodó, quem já jogou no Xodó aqui? Aí, ó, tem o Arthur já jogou ali, o Fábio, essa quadra não existe mais, e tinha uma quadra muito boa lá, e nós tínhamos o horário, olha que horário terrível, irmãos, para cachaceiro é maravilhoso, nós tínhamos um horário lá da meio-dia às 2h da tarde, esse horário foi nosso lá por anos, anos e anos e anos. Eu era solteiro, não tinha compromisso com ninguém e tal. Então, o que nós fazíamos? Eu acordava 10h da manhã, já ia para o bar do time. Nós ficávamos no bar do time bebendo até umas 11h30, 15 para o meio-dia. Meio-dia íamos para a quadra, ficávamos lá, nosso horário na quadra, nossos jogos, né? Primeiro e segundo quadro. Era da meio-dia até 2h da tarde, aí nós ficávamos até as 5, 6h da tarde, quando fechava o bar da quadra, né? Aí quando saímos de lá, ainda vimos para o bar da nossa sede, ficávamos até 8, 9h da noite. E meu domingo foi assim por muitos anos. Ou seja, eu ia para o bar 10h da manhã, chegava em casa 10h da noite. Aí foi nesse período que eu conheci a Marisa. Aí a Marisa me colocou na linha, me colocou um cabresto, falou, pera, agora ou você fica nessa vida, ou você muda de vida, porque eu não quero. E aí eu fui diminuindo gradativamente, né? Falei, não dá, mas continuei jogando bola, não me proibiu de jogar bola, mas não dava para ficar no bar o tempo todo, né? Então acabava o jogo, eu ficava lá um pouquinho, depois vinha embora, vinha almoçar com ela e tal. E assim foi. E por que eu estou contando isso? Nós tínhamos lá, no meio do nosso grupo, nós tínhamos um amigo lá que ele não jogava bola, mas ele estava em todos os nossos jogos, ele não perdia um, todos os nossos jogos, ele chamava Zé. E esse Zé, irmãos, ele não bebia, ele comia bebida alcoólica, ele bebia, mas bebia pinga que nem essa, ele pegava uma caneca dessa assim, tome. Todo mundo, ele era um cara muito legal, um cara muito prestativo, se precisasse de alguma coisa ele ia buscar, furava um pneu, ele se oferecia para trocar o pneu do seu carro, ele era um cara muito prestativo, então todo mundo gostava dele, e realmente gostava mesmo, né? Então todo mundo pagava bebida para ele, então ele não tinha dinheiro, porque ele não trabalhava, então, mas todo mundo, faltava bebida para ele, bebia o dia inteiro, porque um pagava e ia pagando bebida e cigarro. E uma coisa que eu achava impressionante, desde aquele tempo, irmãos, eu tomava minhas biritinhas também, mas eu sempre me cuidei, sempre fui um cara cuidadoso, sempre andava cheirosinho, arrumadinho, não era aqueles bebum relaxado, eu sempre me cuidei. E uma coisa que eu achava impressionante no Zé, é que o Zé, de manhã, sem ter tomado nada, ele suava cachaça. Ele tinha cheiro de cachaça, ele acordava de manhã, às vezes ele tinha um cabelão comprido, né? Ele tinha um cabelão todo bagunçadão assim, meio roqueirão assim, e ele acordava de manhã, ele já acordava, ele tinha acabado de tomar um banho, mas ele já suava, irmão, você sentia o cheiro da cachaça. Quantos conheceram já pessoas assim, ou tem na família gente assim? Tem gente que é literalmente assim, ele é tanta bebida, que o suor dele cheira a bebida. Então, o Zé, onde ele passava, ficava aquele cheiro de bebida, aquele cheiro de cavalinho, de 51, de cachaça. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo isso porque nós exalamos aquilo que nós consumimos. Eu já preguei muitas vezes aqui, já falei muitas vezes aqui a respeito disso. Nós somos aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que nós bebemos, nós somos aquilo que nós consumimos. Então o Zé, ele cheirava cachaça, o Zé, por onde ele passava, ele podia ter acabado de tomar um banho para ser padrinho de um casamento, dava 10 minutos sem beber nada, podia estar lá em jejum, sem beber nada, dava 10 minutos, Elinho, ele já estava vermelho que nem um peru, ele era quase negrão, ele era bem moreno, parecia um índio, mas ele já estava parecendo um peru e suando cachaça, e era assim, e a gente acostumou com isso. E o porquê disso? Porque ele bebia cachaça o dia inteiro. E sabe, irmãos, existem alguns homens, eu vou falar das mulheres também, existem alguns homens que são apaixonados por futebol. O cara trabalha, o cara tem conhecimentos gerais, o cara é apaixonado pela Bíblia, às vezes é compromissado com a vida com Deus e tal, mas ele é apaixonado por futebol, ele fala sobre todas as coisas, mas na primeira brecha que tem, ele porque o Corinthians, se você deixar,
vai o dia inteiro o Corinthians. Aí assim o Santos, o Palmeiras. Tem gente que é apaixonado por política, o cara tem um conhecimento geral, fala de outras coisas, fala da Bíblia, fala da igreja, fala da família, mas quando ele acha uma brecha para entrar na política, aí vai, porque o Lula, o Bolsonaro, o Pablo Marçal, a cadeirada, aí vai, se você deixar. Então assim, e o porquê disso? Tem gente que é apaixonada por esportes. Ele é apaixonado por esportes, ele corre lá e ele é apaixonado, só quer falar de corrida, não porque eu corro, porque eu faço 10K, porque a maratona, não sei o que, a meia maratona, porque eu estou indo correndo uma corrida lá em Curitiba, e não sei o que, porque olha, no final do mês eu vou numa corrida lá em Porto Alegre, o cara só fala disso, e aí você não entende, ele vai comprar, ele paga R$1.500 num tênis, que você olha assim, mas por quê? Não, porque esse tênis é para corredor, os maratonistas profissionais usam, isso aumenta o meu potencial, depois que eu comecei a usar, então para você não tem valor nenhum, é como quem anda de bicicleta. Eu já tentei andar de bicicleta, mas não deu certo, irmãos, já tive algumas bicicletas, mas eu não gostei. E tem gente que paga 6, 7, 8 mil numa bicicleta. E o cara te justifica, você conversa com ele 5 minutos, ele te justifica o porquê ele tem aquela bicicleta. Porque aquela bicicleta ele consegue desempenhar todo o potencial dele. Aquela bicicleta, ele consegue fazer grandes corridas, ele consegue ir para grandes lugares e tal. Porque ele é apaixonado por aquilo. E 10 minutos que ele fica te explicando por que ele comprou aquela bicicleta, você entende, fala, não, esse cara precisa ter essa bicicleta. E as mulheres, mesmas coisas, né? Eu não consigo entender, eu trabalho em farmácia, irmãos. Eu não consigo entender como que um negocinho desse tamaninho custa R$240. Não, mas isso aqui é um anti-rugas, é um anti não sei o que, é um anti... E vende, que é uma loucura. Tem a rede de farmácia que eu atendo, irmãos, que tem uma parede só disso. E sabe o que eles fazem? Em bairros pobres, não estou falando em bairros ricos não, bairros pobres. Uma parede lotada. E sabe o que eles fazem? Para não perder, eles deixam só a caixinha lá, para não ter roubo e furto. Aí quando a mulher vai e compra, eles vão e pegam o produto. Mas um negocinho desse tamanho de uma bolinha de gude. R$240, 200, porque é um anti-ruga, é um anti-envelhecimento, é um anti não sei o que. E estou cansado, bairros pobres, estou cansado, às vezes eu estou lá na farmácia e eu vejo as mulheres comprando e pagando. Posso passar um cartão? Mas faz em quantas vezes? Por quê? Porque para a mulher aquilo é importante. Tem mulher que ama falar de maquiagem. Se você sentar com ela para falar de maquiagem, você fica 8 horas falando de maquiagem. É assim, tem mulher que adora falar de receita. Se você sentar com ela para falar de receita, ela vai ficar o dia inteiro das 8 às 8 falando de receita. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós amamos, nós somos aquilo que nós valorizamos. Lá em Lucas, é um texto muito conhecido, mas eu faço questão de ler. Lá em Lucas, irmãos, não precisa abrir não, para a gente não perder tempo. Lá em Lucas, no capítulo 11, olha que coisa interessante, o que o Senhor diz, é o próprio Senhor Jesus dizendo, olha o que ele fala aqui, para mim e para você, né? Ao meu e ao seu respeito, ele diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 33 e versículo 34, ele diz assim, ninguém depois de acender uma candeia, põe em um lugar escondido, pelo contrário, ele coloca no lugar para que as pessoas possam ver, para que as pessoas possam enxergar. E entram e vejam a luz. Aí no versículo 34 ele diz assim, são os olhos lâmpadas para o corpo. E se os seus olhos forem bons, tudo é bom. Mas se os seus olhos forem maus, tudo será mal. O que Jesus está dizendo para mim e para você aqui? Na nossa ótica cristã, na nossa ótica daqueles que amam a palavra e creem na palavra de Deus, irmãos, é muito importante a maneira em que você enxerga a sua vida. Eu sempre tenho dito aqui, tenho falado semana após semana dos olhos espirituais. Agora veja, irmãos, o quanto é importante. Jesus está dizendo isso para mim e para você. Está nos ensinando, está escrito de vermelho aí na sua Bíblia. Quando está escrito de vermelho é porque Jesus está falando. E Ele está dizendo, olha, quando nós
Naquele tempo não tinha energia elétrica. As casas eram iluminadas com candeia, com luminárias, aquelas luminárias, com aquele pavio. E ele diz, olha, quando acaba a força, vamos contextualizar para os nossos dias, quando acaba a força na nossa casa e a gente acende a velinha, e ultimamente tem acabado muito, né? Quando a gente coloca a velinha, a gente não coloca a velinha atrás da porta, a gente coloca a velinha em cima da mesa, em cima da pia, para iluminar, para você não sair derrubando as coisas. Jesus está dizendo aqui a mesma coisa. Aquele que acende a candeia, que acende a luminária, ele não coloca a luminária escondida, ele coloca a luminária em lugar visível, para que as pessoas possam passar e possam enxergar a luz, possam ver a claridão. E de semelhante modo ele diz que os nossos olhos são candeias, os nossos olhos são luminárias. E se as nossas luminárias forem boas, se nós enxergarmos em toda a situação coisas boas, nós teremos uma vida boa. Agora, se os nossos olhos não forem bons, se os nossos olhos não enxergarem de maneira boas as coisas, a nossa vida será problemática. Então Jesus está ensinando para mim e para você aqui, que eu e você, em todo tempo, nós precisamos enxergar as coisas, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, o que isso tem a ver com o texto inicial que o senhor leu lá em Reis, no capítulo 3? Já eu chego lá, já eu volto para lá. Lá em Mateus, no capítulo 25, e eu não vou entrar, para a gente não passar muito tempo, e a hora está passando rápido. Lá em Mateus 25, irmãos, está a parábola dos talentos. E a Bíblia diz lá, Jesus está ensinando para mim e para você, que há um homem que tinha muitos tesouros, e ele escolhe lá 3 homens, e para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos, e para outro ele dá 1 talento. E o texto diz lá, que era segundo a sua capacidade, segundo a capacidade individual de cada um. E aí a história vocês conhecem, aquele que pegou 5 talentos, ele pegou aqueles 5 talentos e ele multiplicou. Vindo o homem fazer o acerto de contas com ele, ele disse, olha, está aqui os seus 5 talentos, e eu consegui multiplicar, gerei mais 5 talentos, toma aqui 10 talentos. Aí ele diz, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito você vai ser colocado, você foi muito bom. Aí ele chega naquele que ele deu 2 talentos, aquele que ele recebeu 2 talentos, tem o mesmo procedimento, o mesmo comportamento. Ele diz, olha, aqui estão 2 talentos, que o Senhor me deu, em cima desses 2 talentos eu multipliquei, toma aqui 4 talentos. E ele diz, servo bom e fiel. Aí ele chega no terceiro, e o terceiro, o que a Bíblia diz? Você lembra o que a Bíblia diz? Que ele teve o quê? Ele teve medo. A Bíblia diz que ele teve medo. E aí o que ele faz? Com o medo que ele teve, com o medo que penetrou no coração dele, o que ele faz? Ele cavou um buraco e enterrou o talento dele. Aí chega o Senhor, que era severo, e diz para ele, olha, cadê o meu talento? Já acertei com um ali de 5, virou 10. Já acertei com o outro ali de 2, virou 4. E o seu, imagino que sejam 2. E ele diz, não, sabendo que o Senhor era um homem severo, sabendo que o Senhor é um homem duro, o que eu fiz? Para não perder o seu talento, eu o enterrei e o guardei. Sabe, irmãos, isso mostra para mim e para você, que muitas vezes o medo nos trava. Muitas vezes o medo nos impede de prosperar, o medo nos impede de avançar, o medo nos impede de ter filho, o medo nos impede de casar, o medo nos impede de arrumar uma namorada, um namorado, o medo nos impede de ter uma profissão melhor, o medo nos impede de nos envolvermos com as coisas da igreja, o medo nos impede de tantas outras coisas. Agora, a pergunta que fica para o meu e para o seu coração é, do que você está cheio aí? O que você está consumindo? O que você está bebendo? Qual é a sua cachaça? Qual que é o líquido que está entrando aí? Eu contei a história do Zé. O Zé, a gente sabia que o Zé era um pinguço. Por quê? Porque onde ele passava, o cheiro daquele que ele bebia estava nele, estava impregnado nele. Tem pessoas aqui que eu conheço, que eu convivo, que eu tenho relacionamento, que eu sei o que ele exala. Ele está impregnado disso, está impregnado daquilo, está impregnado. Porque nós exalamos aquilo que nós somos apaixonados. Agora, existem muitas pessoas, irmãos, que estão travadas
nas suas limitações, nos seus medos. Por quê? Porque consumiram muita coisa que não edifica. Jesus está dizendo aqui, em Mateus, no capítulo 6, Ele está dizendo o seguinte para mim e para você: quando os nossos olhos são bons, tudo é bom. Quando os nossos olhos são maus, tudo é mal. Ele está dizendo assim: quando eu consumo, quando você consome coisas boas, quando você vê coisas boas, quando você ouve coisas boas, quando você come coisas boas, os seus olhos, que são os faróis, que são a luminária para toda a sua vida, eles são bons, são bons. Quando você se alimenta de coisa ruim, quando você bebe coisa ruim, quando você ouve coisa ruim, quando você fala coisa ruim, quando você vê coisa ruim, os seus olhos não serão bons. Automaticamente o seu corpo, a sua alma, a sua vida não será boa. O que Jesus está ensinando para mim é exatamente isso. Eu essa semana, irmãos, eu estava dirigindo e assistindo um videozinho estava ligado, eu estava ouvindo só o som, né? E ouvindo um vídeo no YouTube. Aí quando apareceu lá, agora um novo aplicativo ou no WhatsApp. Tem um cara grandão na rede TV, um delegado grandão, que apresenta lá um programa de criminalidade. Eu não sei o nome dele, é um grandão barbudo, você deve saber qual que é. E ele está lançando agora, ele lançou um WhatsApp, um aplicativo aí, que você entra lá no aplicativo, você coloca o seu endereço. Eu moro na rua tal, bairro tal, cidade tal. Qualquer lugar de São Paulo, né? Eu acho que é de São Paulo. Não vou falar Brasil não, que Brasil não tenho certeza, mas qualquer lugar de São Paulo. Aí você coloca lá: eu moro na rua São João, número 25, bairro Oratório, Santo André. Aí o que acontece? Você automaticamente é jogado para um grupo de WhatsApp. Automaticamente, se você participa desse grupo de WhatsApp, e esse grupo de WhatsApp vai te alimentar de todas as casas que foram assaltadas, de todos os carros que foram roubados, de todas as tentativas de invasão à residência, todas as tentativas de estupro, todos os sequestros relâmpagos, todos os estelionatos, tudo o que aconteceu de ruim ali no seu bairro, ali 4, 5 quarteirões da sua. Olha que maravilha, irmão. Olha aqui, todo dia de manhã, e você entra lá, está lá. A rua de cima teve um assalto, 2 ruas para baixo teve uma tentativa de homicídio, lá na rua de baixo invadiram a casa de não sei quem, em frente à escola tentaram sequestrar uma menina, não sei onde, estupraram do seu. Aí eu falei, misericórdia. Agora sabe qual é o grande problema, irmãos? Sabe qual é o grande problema? As pessoas amam esse tipo de coisa. As pessoas consomem de maneira descontrolada esse tipo de coisa. Aí não sabe, porque às vezes o coração está cheio de ansiedade, o coração está cheio de medo, o coração está cheio de pavor, não consegue exercitar a fé, porque só vê desgraça. É claro, irmãos, nós somos pessoas instruídas e o nosso culto precisa ser racional. Nós precisamos ser informados, ter informações do que está acontecendo ao nosso redor. Não somos leigos, claro que não, vocês veem, eu sempre falo isso aqui, incentivo todo aquele que quer estudar, precisa estar conectado com as coisas que estão acontecendo no mundo e à nossa volta. Agora, eu vou ficar me alimentando dessa porcariada, aí fica apavorado. E a gente vive numa era hoje, irmãos, que o que a sociedade, eles mais querem, o que as indústrias mais querem hoje é que você não saia de casa, que você peça a sua alimentação na sua casa, que você peça a sua roupa na sua casa, que você assine o seu streaming aí na sua casa, que a sua locadora é dentro da sua casa, a sua farmácia é na sua casa, e você não sai mais de casa. O que eles querem é isso. Agora, por quê? Isso tem tornado uma sociedade doente, uma sociedade com medo, uma sociedade apavorada. Eu amo ficar em casa, irmãos, mas não é por nenhum motivo desses. Eu amo porque eu gosto da minha casa mesmo. Eu acho que eu fui tão rueiro quando era mais novo, que hoje eu gosto de ficar na minha casa. Só que essa semana, fazia tempo que eu não tinha uma semana assim, eu não fiquei um dia em casa. Eu tive compromisso segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias eu tive compromisso. Chegava em casa, tomava um banho correndo, rua. Chegava em casa, tomava um banho correndo, rua. Atendendo pessoas, visitando, enfim. Compromissos da igreja.
Desses 5 compromissos, só um era meu pessoal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, irmãos, o que tem gerado medo no nosso coração é aquilo que nós estamos consumindo. E vamos voltar para o texto aqui, senão não vai dar tempo. O que estava acontecendo aqui? Voltando lá para o texto de Reis. O que estava acontecendo aqui? A Bíblia fala, irmãos, que Jorão havia recebido Acabe, seu pai havia morrido, e ele havia assumido o reinado. E aqui diz o texto que o rei dos Moabitas decidiu invadir o reino dele. E aí ele fica desesperado, e lá no versículo 6, olha o que acontece. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Quando ele recebe a promessa de que, nós vamos invadir aí Israel, nós vamos dominar, vamos aprisionar todo mundo, e eles sabiam lidar com isso, sabiam o que era esta experiência. Se tem um povo que sabia o que era ser escravizado, o que era ser perseguido, era o povo de Israel, até nos dias de hoje, né? Então, ele sabia o que era isso. Aí o que ele faz? Qual é a primeira reação dele, irmãos? Existem 2 tipos de pessoas. Existem primeiro tipo de pessoa que na primeira dificuldade, na primeira luta, a primeira coisa que ela faz é pedir ajuda. Ela olha para a situação, ela olha para o momento que está vivendo, ela olha para a dificuldade e ela fala: eu não consigo lidar com isso sozinho. Eu preciso de ajuda, eu preciso pedir socorro, eu vou pedir socorro para minha sogra, eu vou pedir socorro para o pastor, eu vou pedir socorro para o meu vizinho, eu vou falar com o meu patrão, eu vou falar com o meu irmão, pede socorro. Isso é muito bom. Agora, existe um outro tipo de pessoa, que infelizmente é a grande maioria, que prefere perder a batalha, que prefere perder a família, prefere perder os filhos, perder o emprego, perder tudo, a saúde, do que pedir ajuda. Existem pessoas que são assim, infelizmente. E sabe, irmãos, e Jorão ensina para mim e para você aqui, que como é bom quando eu e você, passando por lutas, passando por dificuldades, decidimos pedir ajuda. E o texto diz aqui que a primeira coisa que ele faz revista do seu exército. Ele está recebendo uma promessa lá: nós vamos invadir, vamos tornar vocês todos cativos nossos. Aí a primeira coisa que ele faz, ele reúne todo o seu exército, ele dá uma avaliada. Ele fala: essa tropa aqui não sei não, essa outra tropa aqui não sei não, deixa eu ver quantos cavalos nós temos, deixa eu ver as armas. Ele olha, ele vê: não vou aguentar, sozinho eu não aguento, sozinho não vai dar para a gente. Aí o que ele faz? Ele vai e sobe para falar com o rei de Judá, e ele diz: olha, o rei dos Moabitas está prometendo que vai invadir lá, você me ajuda? E sabe, irmãos, e o rei se coloca à disposição dele, fala assim: olha, a sua guerra é minha guerra também, os seus cavalos serão meus cavalos, os meus cavalos serão seus cavalos, o seu exército será meu exército, e o meu exército será seu exército, pode contar comigo. Sabe, irmãos, aqui eu e você, a gente entende o seguinte, e você precisa entender isso, você que às vezes tem dificuldade de abrir o seu coração, de abrir a sua vida, de pedir ajuda. A bênção passa por pessoas, e muitas vezes pessoas que você menos espera, pessoas que você menos imagina. A bênção na sua vida passa por pessoas. Quantas vezes, você também aqui, se eu perguntar, quantas vezes já fui tão abençoado por pessoas que eu mal conhecia, e a bênção passa por pessoas. Por isso que eu e você, nós precisamos ter amigos de lutas, amigos de oração, nós precisamos ter pessoas que nos motivem, que nos ajudem, que nos socorrem, e é algo recíproco também. Quando ele precisar, quando a outra pessoa precisar, você vai estar lá à disposição. Nós precisamos pedir ajuda quando não sabemos lidar com os problemas, precisamos. Agora, ele foi inteligente aqui, Jorão foi inteligente,
Ele viu que o exército dele não tinha poder, ele viu que sozinho ele ia perder, que sozinho ele ia perder essa batalha. Aí ele vai e pede ajuda, e essa ajuda veio, não só de um rei, veio do rei de Judá, mas também veio do rei de Edom. Ou seja, aquele cara que estava sozinho, aprisionado, sendo ameaçado, podendo perder o seu reino, podendo perder todas as pessoas que viviam no seu reino, sendo cativas de um outro exército. Agora ele tem 3 exércitos e 3 reis à sua disposição. Aquela batalha que ele iria lutar sozinho, agora são 3 exércitos ao lado dele, o dele e mais 2. Então, não lute sozinho, não passe por tribulação, por dificuldade sozinho, peça ajuda, tenha amigos de luta, tenha amigos de oração. Olha o que diz aqui no versículo 10, para a gente ir avançando. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis aqui. Não, vamos no versículo 9 primeiro. Diz assim: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Os 3 decidiram: ó, Jorão, vamos lá todo mundo, junta todos os exércitos aí, vamos lá. Quero ver se esse rei moabita é tudo isso mesmo. Quero ver, junta tudo aí. Aí o que acontece? Junta tudo aí. Aí o que acontece? Versículo 9: partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Ou seja, ele faz um convite para os 2 reis. Os 2 reis ele pede ajuda. Os 2 reis se propõem a ajudá-lo, colocam um exército à disposição dele. Só que logo no começo da batalha, irmãos, eles se veem sem água. E vocês imaginam no deserto sem água o que acontece? Não tinha água nem para eles e nem para os animais. Aí olha o que ele fala aqui no versículo 10. Então disse o rei de Israel, o que está sendo atacado, o que está sendo ameaçado: ó Senhor, chamou esses 3 reis aqui para entregar nas mãos de Moabe? Perguntou, porém, Josafá, versículo 11: não há aqui algum profeta para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Ou seja, irmãos, ele está tão abalado, ele está com tanto medo, está tão apavorado, que a primeira coisa que vem na cabeça dele é: poxa vida, eu pedi ajuda. Poxa vida, o Senhor permitiu que 2 exércitos, 2 reis viessem me ajudar. Mas logo no começo da batalha, nós já estamos aqui todos à mercê, porque não tem mais água. A gente não tem água para os animais e não tem água nem mesmo para nós. Como que nós vamos continuar a batalha? Será que o Senhor reuniu esses 3 reis para matar aqui no deserto? Olha a pergunta do coração dele. Mas olha, irmãos, quando a gente está do lado de gente que nos fortalece, quando a gente está do lado de gente que come sal com a gente, quando a gente está do lado de gente que estende uma mão para nos animar, para nos encorajar. Por isso que nós precisamos, volto a dizer, precisamos ter amigos de oração. Mulheres, tenham amigas de oração, amigas de luta, amigos de luta, homens. Nós precisamos. E olha aqui o que Josafá fala. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu: ó, existe um profeta aqui. Um servo lá respondeu: tem um profeta bom aqui, é Eliseu. Ele caminhava e está substituindo Elias. Ou seja, Josafá fala para Jorão, olha, há esperança, rapaz, calma. Acabou a água, mas se Deus nos trouxe aqui, Ele há de enviar uma solução. Vamos consultar o profeta e ver o que Deus quer fazer no meio desse rebuliço todo. Vamos ver o que Deus quer com essa situação toda. E aí muda completamente a perspectiva. Olha só, que é o chefe da batalha, ele está com aquele pensamento: Deus nos trouxe aqui para nos matar. E o outro está dizendo: não, vamos consultar a Deus. Vamos consultar a Deus. Por isso que nós devemos andar com aqueles que nos fortalecem. Uma outra visão, olhando para frente, uma visão completamente diferente daquela visão de derrota, daquela visão de vamos morrer, daquela visão de que estamos destruídos.
E aí olha o que diz o versículo 14. E disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção e nem te contemplaria. Olha que coisa interessante, irmãos. Você já viu aquela expressão, quando alguém vai na sua casa, alguém vai numa festa sua, alguém vai num evento seu, uma formatura, alguém vai em algum evento desse tipo, e alguém fala assim para você: eu vim aqui por sua causa. Eu vim aqui por sua causa. Quantos já ouviram essa expressão? Ou quantos já falaram essa expressão? Olha o que o profeta está dizendo aqui, irmãos. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, e se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não te daria a atenção. Aí versículo 5, né? Ora, pois trazei aqui um tocador de harpa. Quando o tocador de harpa veio, aí logo na sequência veio o poder de Deus. Sabe, irmãos, o profeta não reconhecia aquele rei. Aquele rei não era o seu rei. E ele diz para aquele rei: olha, por que você não vai consultar lá os profetas do seu pai? Por que você não vai consultar aqueles outros profetas? E tantas questões que eles tinham lá. Só que ele reconhece que Josafá está lá no meio deles. E ele diz: por causa de Josafá, eu vou atender cada um de vocês. Sabe o que isso mostra para mim e para você? O que a palavra nos ensina com relação a isso? Deus nos conhece nominalmente. E algumas coisas Deus faz porque é você, porque sou eu. Aquilo que Josafá está dizendo, aquilo que Eliseu está dizendo: olha, se não fosse pela presença de Josafá, eu não ouviria vocês, eu não daria atenção a vocês, eu não atenderia vocês. Entretanto, por causa dele, eu vou atender vocês. E é assim que Deus faz, irmãos, na minha e na sua vida. Por minha causa, pela sua causa, Deus se manifesta. Por causa do seu nome, no seu nome há milagre. Por causa do seu nome, Ele manifesta milagres. Porque Ele nos conhece, Ele nos conhece. E pelo fato dEle nos conhecer, Ele se manifesta com a sua graça e com a sua misericórdia. O profeta não queria atender aqueles outros dois reis. Não queria atender essa causa. Entretanto, por causa de um rei que ele reconhecia como rei, como Senhor da vida dele, ele diz: eu vou ver o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer com essa situação toda na vida de vocês. Eu vim por causa de vocês. Sabe, irmãos, isso mostra e prova para mim e para cada um de vocês que há milagre por causa do nosso nome. O Senhor se manifesta em milagre por causa do nome de cada um de nós. Quando nos colocamos na brecha, quando nos colocamos: Senhor, eu conto com a tua graça, Senhor, não há mais o que fazer, eu conto contigo. O Senhor, eu conheço o Emerson, eu conheço o Elinho, eu conheço o Emerson, eu conheço o Gerson, eu conheço a Cris, eu conheço a Edna. O Senhor nos conhece e nos reconhece. O Senhor é poderoso para isso. E olha o que acontece aqui no versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. O mesmo profeta dizendo: ora pois, trazei-me o tocador de harpa. E quando o tocador tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Aqueles três reis chegam até o profeta e dizem: olha, nós viemos aqui ouvir o que o Senhor quer dizer por intermédio de você. O que o Senhor tem nessa batalha, o que o Senhor tem nessa situação, o que o Senhor tem para nós três. Fale aí com o Senhor, vê o que o Senhor está dizendo aí entre nós. E o profeta responde, versículo 13: mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor é quem me chamou, esses três reis para entregar nas mãos de Moabe. Aí depois ele faz essa afirmação, né? Por causa de Josafá, eu vou atender cada um de vocês. Aí no versículo 15, irmãos, ele dá uma ordem, ele fala: traga o tocador de harpa aqui, traga o adorador aqui. Aí diz o texto que quando
o tocador de harpa, algumas traduções dizem tangedor, quando o tocador de harpa começa a tocar, diz a palavra de Deus que o poder de Deus se manifesta sobre Eliseu. Sabe, irmãos, tudo que o diabo mais quer, é que você não venha louvar o Senhor. Tudo que o diabo mais quer é que você não esteja aqui no tempo de louvor adorando ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eu sempre digo isso: há poder na adoração. Há muito poder na adoração. E se tem uma coisa que o diabo quer, é te tirar desse tempo de adoração aqui. Olha o que acontece, eles estão ali discutindo, eles estão ali numa discussão, numa resenha, o que vai fazer, fala, não fala, atende, não atende, vai me atender, não vai, não, por causa de Josafá, agora vou atender. Aí diz o texto, ora, o profeta diz, traga aqui alguém que toque, alguém que louva ao Senhor. E diz o texto que assim que o tocador de harpa começa a louvar ao Senhor, o poder de Deus se manifesta, o céu se abre sobre a vida de Eliseu e ele dá direção para aqueles homens. Este é o poder da adoração, irmãos. Por isso que é importante, Por que vocês cantam demais? Por que vocês adoram demais? Porque é importante. E aí concluindo, versículo 16, e este disse, vou ler o 15, ora, pois trazei-me o tocador, e quando o tocador tocava sua harpa, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Aí versículo 16, e esse disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas, abram buracos aí, eles estão lá desesperados, porque não tem mais água, estão no deserto, o tempo é seco. E aí o profeta diz, olha, comecem a cavar covas. Eles não entendem nada, porque assim diz o Senhor, vocês não vão sentir o vento no rosto de vocês, anunciando a chuva, vocês não vão sentir isso, nem vocês vão ver nuvens do céu. Mas eu quero dizer algo para você, essas covas que vocês vão abrir, se encherá de água, e não beberão só vocês, beberão vocês, o gado e todos os animais. Olha que coisa interessante, irmãos, ele diz que vai chover, que as covas vão, ele não diz que vai chover, ele diz que as covas vão se encher de água, mas ele diz, olha, não se assustem não, porque vocês não verão nem nuvens e nem vento de chuva. Mas eu quero dizer algo para vocês, estas covas podem abrir e abram muitas covas, porque essas covas vão se encher de água, e beberão vocês, todo o exército, todo o gado e todos os animais. Sabe, irmãos, o Senhor está dizendo para mim e para você aqui, que vai ter milagres, ainda que você, pastor, eu não estou enxergando a nuvem, como que vai chover? Pastor, eu não estou sentindo o vento no rosto, como que vai chover? Milagre, irmãos, é algo que é inexplicável, milagre é algo incomum, é algo que não é natural, é algo que a gente não compreende. Mas não ventou, não tinha nuvem, nada indicava, mas o profeta está dizendo, olha, beberão vocês, todo o gado, todos os soldados e todos os animais, porque assim é o milagre. Milagre não se explica. E sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque no versículo 16 ele diz, e disse assim o profeta, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Você quer ficar com milagre para a sua vida aí? Então receba isso para a sua vida. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, vai acontecer milagres, irmãos. Você não está enxergando, você não está entendendo, você não está vendo, você não está sentindo a brisa, você não está vendo a nuvem, mas o Senhor está dizendo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, haverá água. Amém? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Amém? Deixa eu só fazer uma recapitulação aqui. Nós somos, irmãos, nós exalamos, nós transbordamos, nós transmitimos tudo aquilo que a gente come, tudo aquilo que a gente ama, tudo aquilo que a gente gosta. O Zé, ele suava, ele exalava cheiro de cachaça, porque ele só bebia cachaça, ele não comia, a gente não via ele comendo, ele não comia,
gente estava no bar lá, a gente comia porção disso, porção daquilo. Ele não comia, só bebia. Você exala, você transmite aquilo que você come, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. O que você está comendo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, fala assim: irmão, o que você vê em mim? Irmã, o que você vê em mim? O que exala em mim? Segundo ponto aqui, ó. Segundo ponto aqui. Não lute sozinho. Não lute sozinha. Existem pessoas, irmãos, que perdem tudo. Que perdem tudo. Só não perdem o orgulho de pedir socorro. Só não perdem o orgulho de dizer: socorro, eu não aguento mais. Prefere morrer, prefere perder, mas não pede ajuda. Tem amigos e amigas de oração. Gente que luta com você, gente que come sal com você. Faltou água. A primeira coisa que Jorão gritou lá: ih, nós vamos morrer aqui. O Senhor nos trouxe aqui, mandou 2 exércitos, 2 reis para me ajudarem, para nos matar aqui no deserto. Aí Josafá diz: opa, calma aí, meu, calma aí. Calma. Existe um profeta aqui nesse meio para trazer uma palavra do Senhor para nós. Então nós precisamos crer em todo o tempo, irmãos. Os tempos difíceis virão. Às vezes você está no meio de uma batalha, Deus abençoando, aí surge um outro problema, uma outra intercorrência, uma outra circunstância. Mantenha firme a sua fé, que a palavra vai se cumprir. E por último, o profeta não queria atender aqueles homens. O profeta não queria trabalhar nessa causa. Mas ele diz: por causa de Josafá, eu vou ouvir a demanda de vocês. Por causa de Josafá, rei de Israel, eu vou ouvir a demanda de cada um de vocês. Sabe, irmãos, por causa de você, por causa da sua fidelidade, o Senhor vai cumprir a promessa na tua casa. O Senhor vai cumprir a promessa na vida dos seus filhos. O Senhor vai cumprir a promessa no seu casamento. Por causa de você, por causa da sua fidelidade. O profeta não queria atender. Não os conheço. Nem rei de Judá, nem rei de Sidom. Não os conheço. Rei de Edom. Não os conheço. Judá e Edom. Mas por causa do rei de Israel, por causa de Josafá, eu vou atender a causa de vocês. Eu vou ouvir a Deus por cada um de vocês. Deus nos conhece, Deus nos reconhece. E pelo fato de nos conhecer, Ele se manifesta. Há um milagre, entenda isso, irmãos. Você é o agente de milagre na tua casa. Você é o agente de milagre no seu casamento, na sua família. Você é esse agente de milagre. O Senhor nos conhece e nos reconhece. Amém?